Floresta de Santo Vale sempre carregou um peso misterioso. Os mais velhos contavam histórias sombrias ao redor da fogueira, advertindo os jovens a nunca, em hipótese alguma, entrar ali, depois do pôr do sol. A trilha da névoa não leva a lugar nenhum, diziam. Ela só traz quem ousa atravessá-la para nunca mais voltar. Mas para Clara, uma jovem curiosa, esse tipo de aviso parecia mais um desafio do que um perigo real. Desde criança, ela ouvia as histórias e se perguntava o que havia de tão ameaçador em algumas árvores e um pouco de neblina. Agora, aos 23 anos, sentia que precisava provar a si mesma que tudo não passava de lenda. Naquela noite de lua cheia, quando o vento frio varria as ruas desertas da pequena cidade, Clara decidiu que era a hora, pegou sua lanterna, um casaco e atravessou a cerca de madeira que delimitava a entrada da floresta. Assim que deu os primeiros passos, notou o silêncio. Não havia grilos, corujas ou qualquer sinal de vida. Apenas o som abafado de suas próprias botas, esmagando as folhas secas. Quanto mais caminhava, mais denso se tornava o ar. A temperatura parecia cair a cada metro percorrido, como se a floresta tivesse um clima próprio. Logo, uma névoa fina começou a se espalhar pelo chão. Clara riu nervosa. É só um pouco de vapor. Nada de assustador, mas no fundo sentiu o coração acelerar. A trilha parecia se estender infinitamente. As árvores, retorcidas e antigas, se inclinavam sobre ela como se quisessem impedir a passagem. Então, algo brilhou entre a terra e as folhas. Um colar de prata. Clara se abaixou, pegou o objeto e o analisou sob a luz da lanterna. Apesar da sujeira, parecia novo. Quase como se alguém tivesse acabado de deixá-lo ali. Nesse instante, um estalo seco ecoou atrás dela. Clara girou rapidamente a lanterna, iluminando apenas troncos e sombras. Tentou se acalmar, mas não pôde evitar sentir que estava sendo observada. Continuou andando. Agora, reparava em símbolos gravados nos troncos das árvores. Eram marcas feitas por mãos humanas, riscadas de forma apressada. Olhos, mãos abertas, formas circulares, que pareciam não ter começo nem fim. Quanto mais avançava, mais símbolos apareciam, como se marcassem o caminho. Foi então que Clara avistou uma velha cabana, escondida entre a vegetação. As janelas estavam quebradas, a porta entreaberta. Algo em seu interior parecia convidá-la. Contra a própria vontade, ela entrou. O ar era pesado, cheirava a mofo e ferrugem. Os móveis estavam cobertos de pó, mas havia sinais de uso recente. Pratos sujos, velas derretidas até a metade, pegadas marcadas no chão de madeira. Sobre a mesa, fotografias espalhadas em desordem chamaram sua atenção. Clara se aproximou e quase deixou a lanterna cair. As fotos eram de pessoas diferentes, todas na floresta. Homens, mulheres, até crianças. Algumas olhando diretamente para a câmera, outras de costas, como se tivessem sido flagradas sem perceber. Mas entre todas elas, uma chamou sua atenção. Era ela mesma. A foto mostrava Clara, exatamente como estava naquele momento, com a lanterna na mão e o casaco fechado. E atrás dela, borrada pela escuridão, uma figura indistinta parecia observá-la. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem havia tirado aquela foto? Quando? Ela não lembrava de ter visto ninguém. Antes que pudesse pensar melhor, ouviu passos lentos vindo da porta. O som arrastado ecoava como se alguém arranhasse o chão com as solas. Clara girou a lanterna em direção à entrada, mas não havia nada. Voltou-se para a mesa menos e as fotografias tinham desaparecido. Assustada, correu para fora. A floresta, agora, parecia completamente diferente. O caminho que deveria levá-la de volta não estava mais ali. Era como se a trilha tivesse se fechado atrás dela. A névoa se tornara tão espessa que mal enxergava a 2 metros à frente. As vozes começaram pouco depois. Primeiro, um murmúrio quase imperceptível. Depois, sussurros claros chamando seu nome. Clara, Clara. Ela tapou os ouvidos. Gritou para que parassem. Mas as vozes apenas se multiplicaram, ecoando de todas as direções.
Foi quando, através da neblina, surgiu uma silhueta, uma mulher de vestido branco, com os cabelos longos, cobrindo o rosto. A figura não se movia, apenas apontava para o colar que Clara ainda segurava. Desesperada, Clara deixou o objeto cair. No mesmo instante, a mulher desapareceu, e a névoa se abriu, revelando uma clareira. No centro dela havia dezenas de cruzes de madeira cravadas no solo, túmulos improvisados. Clara se aproximou, sentindo as pernas tremerem. Em cada cruz havia um nome gravado com letras precárias. Reconheceu alguns sobrenomes comuns da cidade, pessoas que, segundo as histórias, tinham desaparecido. Quando iluminou uma das cruzes, quase desmaiou. Ali estava escrito: Clara Silva menos 1999. Seu nome, sua data de nascimento. O espaço para a data de morte, ainda vazio. O pânico a dominou. Clara tentou correr, mas sentiu algo segurar seu ombro. Virou-se e viu dezenas de rostos pálidos emergindo da névoa. Eram as pessoas das fotografias. Seus olhos estavam fundos, sem vida, permaneciam imóveis, encarando-a em silêncio absoluto. A jovem gritou. Tentou se soltar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A névoa começou a envolvê-la como um manto sufocante, e as vozes retornaram, desta vez ensurdecedoras, como um coro macabro. Clara lutou, mas em poucos segundos, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, um lenhador que passava perto da cerca encontrou apenas a lanterna de Clara e o colar de prata, limpo, brilhando ao sol, como se nunca tivesse tocado a terra. Ela nunca mais foi vista. Dias depois, um grupo de jovens, movidos pela curiosidade, entrou na floresta para procurar respostas. Levaram câmeras, celulares, lanternas. Ao retornarem, estavam pálidos, incapazes de explicar o que haviam visto. Em seus aparelhos, havia apenas uma fotografia que ninguém lembrava de ter tirado. Clara, parada na clareira dos túmulos, olhando diretamente para a câmera, com um sorriso vazio e perturbador. Atrás dela, entre a névoa, uma nova cruz já estava fincada, com a data de sua morte preenchida